Continuação dizendo assim, ó, formam um grupo à parte, os quais são denominados de livros poéticos. Todavia, o cristianismo e a modernidade, porém, acrescenta-lhe também Eclesiastes e Cantares, o Cântico dos Cânticos, formando assim 5 livros em vez de somente 3, conforme está na Bíblia judaica. Tá? Então, na Bíblia judaica, os livros poéticos são apenas 3. Na nossa Bíblia cristã, são 5, dividindo em 3, que é os sapienciais, e mais os 2 que são os ínicos, que é os de louvores, adoração, tá? E etc. Tá? Continuando aqui. E com razão, pois o Cântico dos Cânticos e Eclesiastes são escritos em versos como os Provérbios. Eclesiastes possui forma poética, embora menos rigorosa, como podemos ver claramente. Trata-se, portanto, de um elemento comum a todos esses livros. São também chamados livros didáticos ou sapienciais. Por meio das dúvidas, podemos conferir em qualquer Bíblia, tá? Em qualquer Bíblia Scofield, pois é assim que ela se refere a estes livros poéticos. Então, se você tem a Bíblia, qualquer Bíblia, pode ser a Bíblia de estudo ou a comum, da Scofield. Quando você vai ver lá, tá lá, livros sapienciais, ou quase não sai, né? Língua presa aqui. Eu estou só lendo aqui a introdução para você, tá? E comentando para você entender um pouquinho aqui da questão, só para você ver o quanto esse livro é rico. E eu estou só na introdução, gente. Coloquei aqui, ó, erramos grotescamente se pensarmos que só há porções poéticas neste livro, ou nesses 5 livros. Na verdade, existe em outros lugares do Antigo Testamento várias poesias. O que eu quero dizer aqui? Se você pensa que poesia só está nos 5 livros da Bíblia, no caso Jó até Cantares, o Cântico dos Cânticos, você está enganado. A poesia, ela está em toda a Bíblia, tá? E eu quero que você saiba, que está aqui no livro, mas eu quero antecipar aqui, eu quero que você saiba que a poesia hebraica, ela está muito mais além do que a poesia que nós somos acostumados a ver, brasileira. Ela está para além das rimas. A poesia hebraica, ela fala muito mais da alma, do ser, do que de rimas. Ela é algo que sai de dentro, como se fosse uma mistura de conhecimentos teóricos com práticos. Então, se você quer ter um exemplo aí de livros que tem poesias, é só você ler o Êxodo 15, versículo 1 ao 21. É uma poesia que tem ali. Tá? Juízes 5. E são vários textos. Tá? Então, coloquei aqui, ó. É óbvio que não é porque se trata de livros poéticos que não possa existir neles profecias. Então, veja bem, 2 pontos que você precisa analisar aqui. Primeiro, não é só esses 5 livros que contêm poesia. Toda a Bíblia está recheada de poesia. Também você precisa saber que não é porque esse livro ou esses livros são livros poéticos que quer dizer que eles não têm profecias. Nesses livros poéticos nós temos histórias e temos profecias. Por exemplo, no livro de Salmos tem a profecia que o próprio Deus ia fazer o parto de Jesus. Talvez você vai se assustar agora. Deixa eu dar um sinalzinho aqui, ele abre. Talvez você vai se assustar agora com o que eu estou dizendo, mas no próprio livro de Salmos havia uma profecia que Deus ia fazer o parto, ou que Deus fez o parto. Tá? No próprio Salmos nós vamos ver que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o Pai desceu no seu querubim, no seu serafim. E lá está falando cavalo, mas não é um cavalo, é um serafim. Ele desceu montado nele e pegou a alma do filho. O espírito do filho levou. É inúmeras questões. Então, esses livros são recheados de profecias também. Tá? Então não confunda, a poesia só está em Salmos, ou só está nos livros poéticos. Os livros poéticos não têm profecia. Não, não é bem assim. Tá? E nós continuamos aqui, ó. No nosso livro tem uma pequena mensagem que está para os nossos alunos dizendo assim, ó. Ei, teólogo, você sabia que somente 7 livros do Antigo Testamento não contêm qualquer poesia? São eles, Levítico, Ruth, Esdra, Neemias, Esté, Ageu e Malaquias. Então tá aí a informação para você. Apenas 7 livros do Antigo Testamento não contém poesia, só. Os outros todos são recheados de poesia. Nós acabamos de falar disso, tá vendo como é que o livro é recheado de informação? Já estava aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó. E mais, esses livros descrevem a experiência do povo de Deus e envolve
a experiência humana com uma realidade universal. Vou repetir para você entender. Ó. E mais, esses livros, os livros poéticos, tá? Descreve experiência do povo de Deus e envolve a experiência humana com uma qualidade universal que tem trazido conforto, força e orientação a incontáveis que estamos ao longo dos tempos. 3 dos livros poéticos, no caso Jó, Provérbios e Eclesiastes, encontra-se entre os principais exemplos de literatura sapiencial. Tá? Sapiencial. Isso aqui é só a introdução. Só a introdução do nosso livro. Agora nós vamos adentrar aqui para o capítulo 1 do livro. Diz aqui assim, ó, Poesia Hebraica, é o capítulo 1. Diz assim, ó, grande parte da nossa poesia moderna apoia-se na rima, no paralelismo sonoro. Além disso, existe um ritmo ou paralelismo de tempo. Na rima, atingimos o prazer da concordância fonética. No ritmo, atingimos o prazer da concordância métrica. Na poesia hebraica, porém, não existe nem paralelismo sonoro da rima, nem o ritmo, mas existe o paralelismo de ideias. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Que na poesia hebraica, ela não tem a preocupação de trazer para você um paralelismo sonoro. Ela não quer trazer um paralelismo de ritmos, de frases, como, por exemplo, do sol sinto calor, da rosa sinto perfume, de você sinto ciúme. Você vê que está rimando, tem um som sonórico que faz essa palavra aqui dar sentido com a outra palavra. Na poesia hebraica não tem isso. A poesia hebraica ela quer trazer para você uma ideia, tá? Sons idealistas, som de ideias, palavras que te faz pensar, refletir. Não é a preocupação da poesia hebraica trazer para você rimas, palavras que estão ligadas uma com a outra, mas sim fazer você pensar. E nós vamos falar muito sobre esse paralelismo de ideias mais na frente, tá? Então vem aqui, ó, vem comigo. Ler os livros poéticos do Antigo Pacto é com certeza uma experiência extraordinária. Por quê? Não dizer gratificante. É a partir daí que somos elevados ao centro do coração humano. Não é elevados, tá? É elevados. Ajoelhando-nos diante do Deus eterno, aos pés da cruz. E assim, nos é possível meditar sobre a frase que diz, conheça a ti mesmo. Então, por meio deste livro, nós conseguimos ver uma experiência extraordinária, gratificante, e conseguimos conhecer o coração do homem, e conseguimos nos ajoelhar diante do Deus eterno, aos pés da cruz, e assim fazermos aquela oração. Permita-nos a te conhecer. Permita-nos a conhecer a nós mesmos. Tá? E continua aqui, ó. Como livros inspirados, os textos poéticos não são narrativas fantasiosas ou conjecturas vazias, como alguns chegam a pensar, mas sim tratados filosóficos, repletos da mais profunda verdade acerca da vida humana. Eles são alimentos da mais alta qualidade para a alma intelectual. Forte, né? Como diz um amigo meu, alimento que mastigamos com os dentes do cérebro. Eu quero só que você entenda esse ponto aqui, ó. Os livros poéticos são livros inspirados, que não são narrativas fantasiosas, cheias de fantasia, de loucura, labarismo, tanta coisa que o pessoal coloca. Os livros poéticos são tratados filosóficos, repletos das mais profundas verdades acerca da vida humana. Olha, não sei se você sabe, mas os livros da Bíblia que os psicólogos mais lêem são os livros poéticos, porque esses livros falam da poesia da alma. Esses livros tratam do intelecto do homem. Talvez você já tenha estudado teologia em outra escola, talvez você tenha feito curso em outras instituições e não tenha achado tão importante os livros poéticos, porque eles ensinam de uma forma tão seca que talvez você não achou tão bonito, tão fantástico. Mas eu quero dizer para você que os livros poéticos, eles são sim poesia da alma. Eles são sim livros que falam conosco. Eles são sim livros que falam de nós. Eles são sim livros que nos traz experiência de um Deus que olha para o homem no pó, na cinza, e fala assim, eu vou descer para conversar com ele.
Porque Deus desceu para conversar com Jó. Deus desceu para falar com Jó em meio à dificuldade, à luta, ao meio aos vendavais. Tá? Eu vou encerrar essa live aqui, que é uma mini live aqui falando sobre este assunto. Tá? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é poesia? Você pode me responder o que é poesia? Depois de tudo isso que eu já falei para você, você sabe me dizer o que é poesia? Se você não sabe, está aqui no nosso livro. O que é poesia? No contexto filosófico, podemos dizer que a poesia é um gênero literário, artístico, abundante, que, por sinal, é rico em figura de linguagem. Enfim, sabemos que muitas pessoas pensam que a poesia hebraica é semelhante à do português, inglês, latino, alemão. Todavia, a poesia hebraica não depende de rima, vou repetir para você, de rima ou de ritmo. Portanto, em uma visão hebraica, como já falamos anteriormente, é muito mais do que mera composição métrica de versos melodiosos. Para os hebreus, poesia é abrir o coração para o eterno, é expressar o sentimento mais íntimo e profundo da alma, é fazer uma leitura da vida por meio de uma ótica espiritual. É assim obter comunhão plena com Deus. Isso é poesia. Tá? Podemos dizer que a poesia é a arte de expressar o sentimento carregado de emoções, dos quais transmitimos oralmente ou por escrito, tirando palavras do fundo da alma e passando para o papel em branco. A base da poesia hebraica é o paralelismo de ideias. Isso porque o ritmo é muito mais do que mera composição métrica de versos melodiosos. Ela não tem muito a ver com semelhança de sons como nos versos com rima, nem pelas decadências, mas como nos estamos acostumados a ver no nosso cotidiano. Então, você está vendo aqui que eu estou praticamente repetindo aquilo que eu já falei para você. É porque isso que está aqui na cabeça. Então, assim, isso que eu já falei anteriormente, eu estou lendo, porque está no livro. Então, assim, não, a poesia hebraica não tem nada a ver com a poesia do português. Essa rima, essa melosidade. A rima hebraica ela é recheada de ideias que saem da alma, que saem do cerne da mente, da psique. Tá? A Diana está aí conosco, dá um sinalzinho para a Diana. Chegou, né, Diana? Então, veja bem, ó, vou ler só mais um parágrafo aqui. Você percebe que nessa leitura praticamente está sendo aquilo que eu já falei. Né? Então, veja bem, ó, muito embora a poesia hebraica ocasionalmente use a cadência, essa poesia é aquilo que deixa os seres humanos transcender a mediocridade para o cara a cara com a beleza universal. Então, quando você tem conhecimento da poesia hebraica, você deixa a mediocridade e abraça com a beleza universal, com a beleza espiritual. Tá? É a expressão mais pura da alma. Lembra que nós estamos respondendo o que é poesia. Poesia é a expressão mais pura da alma. Uma leitura espiritual da vida. E como disse Celso Luiz, uma pequena encarnação que dá corpo ao que outrora foi invisível, inaudível. Então, isso é poesia. Tá? E aí continuou. Mediante a tudo que já falamos, com certeza você, caro aluno, já entendeu que a poesia hebraica não é rima, não é melosidade. Entretanto, permita-me explicar um pouco mais. Agostinho de Hipona escreveu algo muito importante. Vejamos. Olha o que ele fala. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora procurava-vos. Disforme lançava-me sobre estas formosuras que criaste. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Agostinho, para quem não sabe, era um filósofo. E ele está dizendo aqui, ó, que tarde vos amei. Ele está dizendo assim, que tarde ele passou a amar essa poesia hebraica. Tarde ele passou a ter conhecimento dela. Ele passou uma parte da vida se dedicando a tantos outros assuntos e deixou a poesia de lado. Ele está dizendo assim, ó, tão antiga, é uma beleza tão antiga
mas que também é tão nova, porque ela faz os nossos corações saltar. Aí ele continua dizendo assim, ó. Tarde vos amei, eis que habitavas dentro de mim. Ele falou assim, estava dentro de mim. A poesia hebraica, ela estava dentro de mim, ela saltava. Mas eu não conseguia ver, eu estava procurando ela, eu estava cego. Por isso que no início da live nós fizemos aquela oração, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para nós não cairmos no mesmo erro de Agostinho. Passar a conhecer a beleza da poesia tarde demais. Aí vem aqui, ó, essa poesia de Agostinho me faz lembrar do Salmo 139, versículo 16. Provérbios 8:31, que diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nem um dele havia ainda. Então, assim como Davi, eu vou dizer assim, assim como o salmista fez essa poesia, que é do Salmo 139, Agostinho também faz, inspirado, uma poesia semelhante. Aí o Provérbios 38 aqui é interessante, Provérbios 8:31. Diz assim, ó, regozijando-me no mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Aqui é a sabedoria, gente. É a sabedoria falando. Esse texto aqui tem uma profundidade tão grande que você não tem ideia. Porque aqui está dizendo que Deus, ou que Jesus, o verbo de Deus, regozijava-se no mundo habitável. Que mundo habitável era esse? Enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Como assim? Esse texto é rico. E nós vamos estudar ele. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, esses dois textos nos traz o entendimento de algo extraordinário. Em outras palavras, uma ideia semelhante à de Agostinho, ou a que Agostinho quis transmitir por meio da sua poesia. Se é que assim podemos dizer. Portanto, recomendo que se dedique a pesquisar e a estudar a fundo. Enfim, podemos entender que a poesia hebraica nos leva para dentro de Deus. Tá? Então, a nossa próxima live nós vamos falar sobre classes de poesia hebraica, que são várias, tá? São várias. Hoje eu quero ficar por aqui, mas eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha compreendido. Você que está na live, comente aí se você entendeu, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa. Comente aí, deixa eu ver antes de eu encerrar. O que você achou do que nós falamos aqui hoje? Seja franco comigo, seja sincero comigo. Você não imaginava que os livros poéticos, que esses livros de poesia trazia tanto conhecimento como você acabou de ver? Pensa nos livros que falam tanto com o ser humano. Olha, eu vejo pessoas pegar a Bíblia e falar assim, Deus, fala comigo. Abre e fecha. Bom, não quero criticar a sua fé, não quero, sabe, falar nada disso. Mas eu quero dizer para você, toda vez que você abrir, não importa onde a Bíblia abra, mas se abrir em um texto poético, saiba, Deus está falando com a sua alma. Conseguiu entender? Você fez isso aqui, ó. Ó, Senhor, fala comigo, segura tua palavra. Pá. Abriu. Saiu nos livros poéticos. A primeira interpretação que você precisa ter na cabeça é: Deus está falando com a minha alma. Deus está falando com o ser que está aqui dentro. Deus não está falando com essa carcaça. Deus está falando com a alma que está lá dentro. Maria colocou aí, o que eu entendi é que esses livros são muito profundos e eu não sabia. Então, gente, você sempre vai chegar nessa surpresa. Eu vou dizer para vocês, os livros poéticos têm coisas que vocês nem imaginam. Porque, assim, a maioria das pessoas, eles não conhecem a profundidade que há nos salmos. Mas por quê? O erro está em quem escreveu, sabe, esses livros teológicos. Porque assim, ó, eu já vi pessoas falar para mim, já ouvi, melhor dizer, né? Professor Gustavo, eu não gostava do Pentateuco de jeito nenhum. Eu detestava esse livro. Mas aquele dia que o senhor foi dar aula lá na faculdade, o senhor falou assim, olha, hoje vocês vão descobrir a profundidade do Pentateuco que vocês nunca imaginaram antes. Eu achava que era brincadeira, eu nem queria ir. Mas quando o senhor terminou a aula, eu não queria sair da sala. A profundidade que há no Pentateuco. Da mesma forma, o livro poético.
E por que você, ao ouvir esta aula, se sente impactado? É porque quem está falando para vocês se sentiu primeiro. Primeiro, essa palavra impactou a minha vida. Como ela impactou a minha vida, eu escrevi conforme foi o impacto. E agora eu passo para vocês. Só que nós temos muitas pessoas sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o ensino, preocupado mais com o dinheiro do que com o amor à palavra. E a nossa regra está aqui, ó. Tá aqui, ó. Ensinando com amor a veracidade do evangelho. O ensino tem que ser passado de um coração amoroso para outro coração amoroso. Porque se você ensina com amor, as pessoas aprendem a amar a disciplina. Um professor que ama a disciplina, que ministra, faz alunos se apaixonarem por ela. Já falei isso em outras aulas, a minha Maria deve lembrar. Então, gente, nós estamos apenas começando, mas tem muita coisa linda, linda, linda nos livros poéticos. Só para você entender uma coisa, eu quero finalizar com isso aqui. O salmista disse assim, ó. Assim como a coça anseia por água, assim é a minha alma, assim sou eu por ti. A coça, queridos, quando ela está em pleno deserto, só no meio da areia, ela faz isso, ó. Empina o nariz e sente o cheiro da água. E ela vai de encontro à água. Representando o quê? O crente, quando ele está em pleno deserto, em plena luta, em plena dificuldade, em plena escassez, em pleno sofrimento, ele olha para o céu e diz, está vindo vitória por aí. Vou continuar firme porque está vindo vitória por aí. E ele continua caminhando, porque ele sabe que se ele parar, ele não bebe da água. Mas se ele caminhar em direção da água, ele bebe a água. E sabe o que acontece, meu marido da paz? Quando a costa chega na água, ela bebe até ficar saciada, abundante de água. Aí ela se banha naquela água. Depois que ela já bebeu tanto, ela se banha. Para tirar aquela mau cheiro, aquela catinga dela. Os predadores não achar, porque os predadores acham a costa pelo seu cheiro. Então ela se lava para que eles se percam. Então quando o crente... Oh, aleluia! Então quando o crente se lava com a palavra de Deus, o inimigo não consegue sentir cheiro nele, porque ele está lavado com a palavra. Os inimigos se perdem e não atacam mais você, porque você está lavado com a palavra. Aí sabe o que a costa faz? Ela volta para o deserto. Porque o crente sabe que a nossa vida é luta e vitória. Vitória e luta. Quando a luta acaba, a vitória acaba. Quando a vitória acaba, a luta começa. Entendeu? Então, a coça, ela é assim. A coça, ela corre para a água para se banhar para que os predadores não se achem. O que o salmista quer dizer aqui? Senhor, quando eu tenho sede, eu corro para ti. Senhor, quando os inimigos me procuram, eu me escondo em ti. Senhor, eu corro para ti porque eu tenho sede de ti. Eu corro de ti porque tu és o meu abrigo, o meu seguro. Você sabia que esse texto quer dizer tudo isso? Sabe o que o salmista quer finalizar dizendo aqui? Senhor, não tem para onde eu correr. É como os discípulos falam, não tem para onde eu ir. É o Senhor minha habitação, a minha casa, a minha morada, meu abrigo. Senhor, já que eu não posso fugir de ti, é o que o salmista está dizendo, já que eu não posso fugir de ti, porque o Senhor está no alto sublime trono vendo tudo, me leva para junto de ti, eu quero estar perto de ti, porque em ti eu me sinto seguro, em ti eu me sinto abundante, em ti eu me sinto paz, alegria. É só para você entender a profundidade do livro poético, ou dos livros poéticos. Isso aqui está nos Salmos, no Jó. Jó está lá, fazendo mais de 300 perguntas para Deus. Deus desce e fala, você quer fazer pergunta? Você quer conversar? Quer fazer perguntas? Vou descer e vou conversar contigo. Me diz aí, quem é o pai da chuva? Me diz aí. E Deus começa a fazer perguntas para Jó. Jó não entende nada. Deus enche ele de tanta pergunta que ele não sabe nem o que responder. Mas você acha que Jó ficou triste? Deixa eu pegar meu microfone aqui, né? Você acha que Jó ficou triste? Não. Jó saiu saltando de alegria. Porque no seu ser ele dizia, eu não entendi foi nada das perguntas que Deus fez para mim. Eu não sei responder nenhuma delas, mas eu estou feliz demais. E alguém pode ter perguntado, por que Jó você está feliz? Porque Deus sendo tão grande, tão ocupado, tem tanta coisa para fazer, ele tirou um tempo para falar comigo.
Ele tirou o tempo para olhar para um ser tão pequeno, na cinza, no pó, que nem eu. Rodeado de amigos que não sei nem se são amigos. Rodeado de uma mulher que me deixou, depois voltou. Sabe? Um cara desprezível igual eu. Deus desceu para falar comigo. Que maravilha! É isso que nós vemos em Jó. Nós vemos em Cantar, em Provérbios, a sabedoria. Nós vemos em Eclesiastes o tédio. Mas nós vemos que Deus está presente conosco. Nós vemos em Cantares o amor, o romance. Porque Deus é amor. Então, queridos, aqui é apenas uma parte. Nosso livro tem muito mais. O nosso livro é recheado de informação para você. Se você gostou dessa live, ótimo, maravilha. Não perca a próxima. Venha chorar comigo. Venha se regozijar comigo. Venha ler o nosso livro comigo. Venha ouvir o comentário a mais do nosso livro comigo. Tá? Nós temos muita coisa boa para passar para você aqui. Tá bom? Muitas lives ainda. Muitas aulas gravadas ainda. Tá bom? Então, nós se vê na próxima live. Fique atento, porque na próxima live nós vamos dar continuidade do capítulo 1. Tá bom? Nós só falamos hoje, só da introdução e uma partezinha do capítulo 1, mas tem muito mais. Eu quero verbalizar com você todos os livros de Salmos aqui, os livros poéticos aqui com você. Vai ter dia que você vai chorar comigo, mas isso vai fazer bem para a alma. Tá bom? Deus te abençoe, obrigado por estar aqui, essa live vai ficar salva, você pode pegar esse link e compartilhar com outra pessoa para assistir, pode falar para ela, no início ele vai lendo, mas ele vai comentando, tá? E para a pessoa não desistir, né? Que tem pessoa que chega no início, não, ele tá só lendo. A gente vai ler, vai comentar, vai chorar, vai glorificar, todo o tempo aqui, tá bom? Deus abençoe a irmã Maria, que esteve conosco do início ao fim, a Diana, o Adriano que entrou aí, a Simone e tantos outros aí, pode o nome, o David, o Davi, né? Então, shalom, shalom, letriote, a paz e até breve.